Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talk Fla. Eu sou o Vitor e no episódio de hoje vamos falar sobre a goleada que o Flamengo aplicou no Independente Del Valle, né? Finalmente conseguimos dar um troco naquele time equatoriano. E ontem o Flamengo, com uma equipe extremamente mudada, né? Com vários moleques, conseguiu se comportar de uma maneira muito interessante e aplicou 4-0 no Independente Del Valle. Então, e nesse bate-papo, tô com ele aqui novamente, né? Ele que já é da casa, ele que já é querido por todo mundo. Seja muito bem-vindo, Bruno Gomes, a mais um Talk Fla. Vitor, mais um prazer estar falando de Flamengo agora nesse Talk Fla, né? Principalmente em relação à vitória do jogo contra o Del Valle. Acho que nem o flamenguista mais otimista esperaria uma vitória por esse resultado, porque nós tínhamos acabado de sofrer uma derrota de 5-0 por eles mesmos e também nós tivemos um time bastante alterado referente à última partida. Então, realmente, os garotos do Ninho deram conta do recado, não só nessa partida, mas também contra o Palmeiras, mostraram personalidade, mostraram futebol e mostraram que podem vestir a camisa do Flamengo em qualquer momento, em qualquer situação, para representar a gente em campo, Vitor. É importante ressaltar que a vitória de ontem já nos deu a classificação para as oitavas de final da Libertadores. O que será concluído agora será quem será o líder, né? Do grupo, no caso. Nós pegaremos o Júnior Barranquilla na última rodada, que acontecerá lá até o final do mês de outubro, né? Terá uma pausa Libertadores agora. Então a gente pode carimbar essa classificação que já foi confirmada, mas ainda na liderança do grupo, um grupo muito forte que, assim, quando saiu todo aquele sorteio, realmente já imaginávamos um grupo muito forte e o Flamengo se destacar por todo o momento que viveu, desde a troca de técnico, desde os casos de Covid que nós tivemos agora, que culminou nos desfalques titulares, realmente será um ano histórico de superação, principalmente nessa fase de grupos da Libertadores, na qual atormenta tanto o Flamengo, Vitor. Exatamente, Bruno. E ontem o Flamengo finalmente conseguiu fazer uma leitura de jogo do Independente Del Valle, né? O Flamengo que praticamente fez o oposto daquilo que foi aplicado no Equador. Ontem, como o Flamengo não tinha o Domenech Torrent, quem estava na beirada do campo era Jordi Guerreiro, o auxiliar do treinador catalão, né? O Flamengo esperou o Independente Del Valle, praticamente jogando com as linhas baixas, linhas médias, no meio-campo, evitou marcar o Independente Del Valle lá em cima. E aí, praticamente, o Independente Del Valle conseguiu provar do próprio veneno, né? Como eles não conseguiram induzir o Flamengo ao erro, já que o Flamengo conseguiu errar muito lá no Equador, pois ficava marcando em cima o Independente Del Valle, e os caras conseguiam sair de uma maneira fácil ali de trás. Aí o time equatoriano se viu praticamente numa armadilha, né? Porque não tinha um campo para tabelar, não tinha um campo para entrar de vez no setor do meio-campo do Flamengo, e com isso eles tomaram muito contra-ataque, principalmente na primeira etapa, né, Bruno? Dois gols do Flamengo saíram justamente de um erro, porque a dupla de zaga deles estavam bem adiantados, eles jogando no campo do Flamengo e não esperavam tomar dois contra-ataques logo em seguida, né? Tanto é que o segundo gol do Flamengo sai com um belo lançamento de Thiago Maia, sendo que nesse mesmo lance a jogada começa com um carrinho de Lincoln desarmando uma jogada interessante do Independente do Vale. Aí cai justamente no pé de Thiago Maia, que dá um lindo lançamento em profundidade para Gabigol, que toca para Pedro, e o Flamengo amplia o marcador para 2-0. Ou seja, o Flamengo conseguiu fazer a leitura do Independente do Vale, entregou a bola para eles, o Flamengo não fez questão de ficar com a bola e matou o jogo justamente nos erros do Independente do Vale, só jogando no contra-ataque. Basicamente o que o Júnior Barranquilla tinha feito quando aplicou 4-1 nesse mesmo time equatoriano, não foi, Bruno? Isso, e também vale destacar, Vitor, que em relação naquele jogo de ida, né, de 5-0 que o Flamengo sofreu, a postura do Flamengo em campo, taticamente, ela não mudou muita coisa referente a esse jogo. Porque a ideia do Flamengo foi a mesma, principalmente nos 30 minutos iniciais, se a gente for avaliar da partida passada, contra o mesmo Independente.
o Flamengo realmente apresentou uma proposta de que vai esperar o Independente vir para atacar e o Flamengo contra-golpear eles nos erros que tiveram. E não só nos erros que tiveram agora nesse jogo que vencemos por 4-0, mas até naquela goleada que sofremos por 5-0, o Independente sofreu, também teve vários erros, principalmente na saída de bola, e também ofereceu muito espaço naquele jogo para o Flamengo contra-atacar. A diferença é que o time dessa goleada de 4-0 que nós vencemos, realmente o time estava muito aplicado em campo. Como assim? O Flamengo ele estava consciente do que fazer com a bola, ele estava mais posteado defensivamente em campo, por mais que ainda notamos alguns erros no sistema de marcação, mas o que difere da goleada que nós aplicamos, daquela goleada que nós sofremos, foi realmente a- toda aquela apatia que não tivemos, né, nesse jogo que vencemos por 4-0. Nós tivemos jogadores muito conscientes do que fazer com a bola quando nós recuperávamos ela e soubemos aproveitar muito bem, certo? De maneira muito eficiente, os erros que o Independente Del Valle deu para a gente aproveitar. Então, no caso, não mudou muito. O que mudou realmente foi que, em relação à goleada que o Flamengo sofreu e essa que aplicou, o Flamengo não tinha aquela patinha em campo. O Flamengo, até em alguns jogadores, o Flamengo mudou. Claro que naquela partida que sofremos, foi praticamente o melhor time possível que poderíamos montar. Nessa que aplicamos, o Flamengo teve vários jogadores da base, né? Complementando com alguns titulares, porém foram jogadores que eficientemente souberam aproveitar as oportunidades. Então, realmente o que difere da partida que sofremos a goleada para a qual aplicamos a goleada de 4-0 é isso. Tivemos também alguns destaques em relação a essa partida, que foi, para mim, o Arrascaeta. Claro que também nós tivemos a destaque a atuação do Hugo Souza, mais uma vez, fechando o gol do Flamengo. A boa partida do Lincoln, participando muito do lado esquerdo no primeiro tempo. Fez um gol e também deu vários passes para que realmente nós possamos criar várias jogadas no ataque. Uma delas, antes do próprio gol dele, ele deu um belo passe para a infiltração do Ramon, que gerou na finalização do Arrascaeta no primeiro tempo. Depois ele aplicou um gol, né? E no segundo tempo ele foi deslocado para o lado direito com a entrada do Bruno Henrique, que também foi mais um destaque do jogo, né? Com 2 gols marcados. E teve uma boa atuação o Bruno Henrique ontem, apesar dos 2 gols. Realmente participou quando teve a oportunidade e não deixou a desejar em nenhum momento a sua participação na partida de ontem. Mas para mim, o líder em campo, realmente, o destaque da partida, que sem ele não teríamos vencido ou não teríamos goleado, né? Foi o Arrascaeta, que mais uma vez chamou a responsabilidade, igual na partida contra o Palmeiras, colocou o jogo no bolso e soube distribuir de forma com mais equidade, né, no campo de ataque do Flamengo e realmente nós podemos ver mais uma vez o desfile do Arrascaeta em campo, além do jogo contra o Palmeiras, onde ele também chamou a responsabilidade. E também chama muito destaque, né, Vitor? O passe do Arrascaeta para o segundo gol do Bruno Henrique, o quarto gol do Flamengo. Ele, com apenas um toque, destrói toda a zaga do Independente Del Valle, destrói todo o sistema de marcação e deixa o Bruno Henrique, que tem a velocidade realmente para esse tipo de jogada, para marcar o quarto gol do Flamengo. E nós encerramos essa partida com chave de ouro, junto com a classificação, Vitor. Perfeito, Bruno. E você falou a respeito do time defensivamente. Praticamente a média de idade era inferior a 20 anos, né? Porque tinha Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Noga, Natan e Ramon. E eu queria destacar a atuação muito interessante de Natan, que é um jogador que atua ali no lado esquerdo da defesa, um lado extremamente criticado, pois até agora não encontramos um zagueiro para ser o substituto ideal de Pablo Mari. Já foi testado o Léo Pereira, que foi muito criticado, Gustavo Vitor, Henrique só para também. interromper você rapidinho, há indícios fortes de que Natan seria o filho do Pablo Mari, certo? Então, há indícios muito fortes de que realmente possamos confirmar essa informação. Mas é muito bom zagueiro, viu? Ele é um jogador muito interessante, muito calmo, e ao mesmo tempo é muito seguro. Ele dá alguns botes ali no setor do meio campo muito interessante. Um zagueiro firme por cima, por baixo, não fica de brincadeirinha.
quando tem que dar chutão, ele não fica inventando ali. É um zagueiro muito interessante que se for lapidado aos poucos, tende a evoluir muito. E eu também gostaria de destacar mais uma atuação muito, muito, muito interessante de Ramon, que para mim já surge com uma ótima opção para ser o segundo lateral esquerdo do Flamengo, sendo reserva de Filipe Luís. Não acho que defensivamente ele seja tão bom quanto o René. Porém, a forma como ele ataca, a forma como ele dá opção, a forma como ele gosta de atacar espaços ali na defesa rival, chama muita atenção. Ele tem muita obsessão por atacar. E é impressionante como raramente ele desperdiça um ataque. Ele sempre chega ali na esquerda, em profundidade, sempre dando trabalho ao sistema defensivo rival. E isso me agrada demais. E ele parece já ter uns 25, 26 anos, tem muita maturidade. É um moleque que o Flamengo precisa ter muito carinho para justamente lançá-lo aos poucos, para não fazer com que ele queime etapa, porque é um jogador que está pedindo passagem. Já nesse elenco do Flamengo, ele precisa ser mais utilizado. É um lateral esquerdo que me agrada demais. E falando em ganhar oportunidades, eu queria destacar aqui novamente mais uma atuação de Hugo Souza, assim, absurda, absurda. É algo assim, que a pessoa fica até sem palavras. Justamente porque tudo bem que o jogo foi 4-0, mas foi longe de ter sido apenas um domínio amplo do Flamengo. Acho que o time do Independente Del Valle conseguiu sim criar algumas circunstâncias de perigo para o Flamengo, porém o Flamengo foi muito eficiente nas oportunidades que criou. O Flamengo praticamente não desperdiçou o ataque. Lógico que isso é mérito exclusivamente do Flamengo. Já não posso falar a mesma coisa do Independente Del Valle, que conseguiu criar, conseguiu chutar principalmente dentro da área, porém é impressionante isso. Isso realmente me impressiona de uma maneira muito, muito absurda, tá entendendo? E ao mesmo tempo eu fico muito orgulhoso em relação ao Hugo Souza, porque quase todas as vezes em que o Independente Del Valle conseguiu chegar com perigo ao Flamengo, quando chutou, ele praticamente encaixou todos os lances. Repito, ele encaixou todos os lances. Isso é algo assim, muito absurdo, porque ele dificilmente dá rebote. Isso em chute a queima-roupa. Cara, isso é muito, muito, muito absurdo, tá entendendo? Principalmente porque isso é algo que dificilmente a gente vê aqui no futebol brasileiro, né? Geralmente, os goleiros fazem uma defesa e pulam e se jogam e fazem um teatro, coisa de outro mundo. E ele transmite muita segurança ao Flamengo. Lógico que ele ainda precisa evoluir em algumas questões, principalmente sair com os pés, mas isso é um passo de cada vez. De certeza que ele vai evoluir. Ele é muito novo ainda, mas ele é extremamente promissor, que para mim ele já tem que ser a segunda opção de Diego Alves. Se Diego Alves não puder jogar, o reserva imediato tem que ser o Hugo Souza. Acho que não pode ficar inventando Gabriel Batista ou até mesmo César ali, porque no momento eles não conseguem entregar a mesma segurança que o Hugo Souza consegue. É um moleque que não teve pressão nenhuma, ele joga tranquilamente, mesmo sendo Libertadores, mesmo sendo jogo de Copa que exige assim algo muito além, tá entendendo? Pois E é, ele não consegue sentir pressão. Bruno, aí antes de você comentar, eu gostaria dele fazer uma pergunta. Na situação hoje, imaginando um cenário onde Diego Alves vai desfalcar o Flamengo, quem seria o seu substituto ideal para entrar no lugar do nosso titular, que é Diego Alves? olha, sem dúvidas, Vitor, em relação ao para ser substituto do Diego Alves, o mais ideal, na minha opinião, seria o Neneca, o Hugo Souza. Porém, não é como nós estamos tratando de um jogador de base, como o César, até o próprio Gabriel Batista e o Hugo Souza, até na partida contra o Palmeiras, onde ele ficou muito tempo sem jogar e realmente fez uma atuação muito segura, junto nessa partida contra o Independente Del Valle, nós também temos que levar outros fatores Vitor, em conta para realmente fazer jus a, para quem pode ser realmente substituto do Diego Alves. Nós também temos que levar em consideração o tempo de bagagem que em cada jogador tem no Flamengo. Então, o César, ele foi criado, ele é um cria da base, o César,
E a gente sabe que por ele ter mais tempo, ele tem uma responsabilidade maior até por ser mais experiente, o César ele tem como eu posso dizer, uma moral maior do que o próprio Hugo Souza, que chegou agora, e também em relação ao Gabriel Batista, que também tem mais tempo no elenco profissional que o Hugo Souza. Mas assim, sem dúvidas, é muito compreensível que qualquer jogador, que qualquer torcedor do Flamengo prefira o Hugo Souza como já o titular reserva imediato de Diego Alves. Só que eu gostaria de lembrar também que nós temos que levar em consideração esse fator de bagagem que cada jogador tem no elenco profissional. É claro que o fator técnico influencia demais, mas também o que influencia é também o cargo hierárquico que cada jogador tem ali dentro do Flamengo, principalmente os jogadores da base, que são crias do clube, e também você tem que respeitar, tem que haver esse certo respeito para quem está mais dentro do elenco, quem tem mais experiência, para poder ser o reserva imediato do Diego Alves. Mas Então, Bruno, eu compreendo tipo assim, perfeitamente. Tipo assim, eu entendo que há uma hierarquia, isso é muito óbvio e tal, mas é aquilo, o César também, ele tem um longo tempo do Flamengo, um goleiro que já conquistou vários títulos no Flamengo, mesmo praticamente quase todos estando no banco, querendo ou não, ele fez parte do plantel. Mas é aquilo, o César, ele já foi emprestado recentemente, ele já foi e voltou, e aquilo, ele ainda não chega a ser um goleiro tipo 7,5 para cima, tá entendendo? Em alguns critérios, ele é bem regular mesmo, sabe? Bem limitado e tal. Não que ele seja um goleiro ruim, longe disso, mas em alguns critérios, ele costuma, assim, ser um goleiro bem regular. E, para mim, ele não consegue transmitir a mesma segurança que o Souza consegue. E eu acho que isso deve, sim, ser levado em consideração. Tanto é que ontem eu até fiquei surpreso com a escalação de Hugo Souza, mas eu acho que para ele ter sido escalado é porque ele já está em vantagem em relação aos outros, principalmente Gabriel Batista e César, eu ainda acho meio questionável. Justamente pelo, como você falou, a quantidade de tempo que César tem na casa e tal, tudo isso querendo não conta. Mas para mim, eu já acho que Hugo Souza deve ser o titular imediato caso Diego Alves não vá a campo. Mas é totalmente compreensível, Vitor, essa sua linha de raciocínio em referente ao Hugo Souza. O Hugo Souza ele passou muito tempo sem jogar e quando atuou contra o Palmeiras, né, a sua primeira atuação após um longo período, ele não sentiu a pressão que o jogo todo envolveu e também a sua atuação de forma técnica foi muito segura. Diferente do Gabriel Batista, que quando ele atuou naquela partida contra o Bahia, também apresentou aquela falha é, primorosa que resultou no gol do Bahia, né? Então, realmente, o Souza não sentiu isso. Mas, assim, eu só gostaria mesmo de destacar essa questão de hierarquia que tem na base do Flamengo e ter de respeitar os jogadores que estão lá há mais tempo. E, Vitor, você destacou como muito bem o Ramon, né? E eu queria destacar, por outro lado, o Mateuzinho, que fez outra partida muito boa, muito segura, deu uma assistência direta para o gol do Lincoln, certo? Nessa jogada do primeiro gol do Flamengo, foi no chute, se eu não me engano, foi no chutão do Hugo Souza, que o Pedro fez o pivô, dominou, ele tocou para o Gabriel, o Gabriel, que até de forma sem querer, acabou amortecendo a bola para o Mateuzinho, que estava de ultrapassagem. Realmente o Mateuzinho viu um espaço ali a ser gerado, a ser mais explorado. Cruzou para o Lincoln, que fez o primeiro gol do Flamengo. Não só isso também, mas eu também gostaria de destacar o Mateuzinho, a sua atuação defensiva. Realmente foi de muita responsabilidade. O Flamengo praticamente não sofreu naquele lado do Mateuzinho e nem muito com o Ramon, como você também já destacou. E o Mateuzinho, ele realmente teve algumas infiltrações para realmente fazer desarmes na bola. Isso foi também o que realmente me surpreendeu no Mateuzinho, além de todo o destaque ofensivo que ele teve, né, Vitor? E tipo, Bruno, só para pegar um gancho disso que você falou, e outra, em determinados momentos ficavam dois jogadores do Del Valle contra um, e Miguel Ángel Ramírez surpreendeu muita gente, ele tirou Preciado da lateral direita e o colocou para jogar na lateral esquerda, sendo que Preciado é um jogador muito promissor,
principalmente no futebol sul-americano, muito elogiado pela imprensa local, falam muito bem dele, e ele tem muita velocidade, ou seja, Matheusinho tinha que se preocupar com o ponta do Independente Del Valle e também com as subidas e Preciado, já que o Gabigol não estava dando tanto suporte assim. Tanto é que em alguns lances o Preciado avança praticamente sozinho ali, mas isso não fez com que Matheusinho comprometesse. Muito pelo contrário, como você muito bem falou aí, ele segurou ali defensivamente, mesmo muitas vezes tendo que enfrentar um 2 contra 1 ali, e ele apareceu quando tinha que aparecer ofensivamente, né? Sempre dando apoio ali. Foi uma atuação muito interessante, muito, muito interessante mesmo, né, Bruno? Isso. Vitor, e para a gente encerrar mais um Talk Fla, né? Nessa grandiosa vitória do Flamengo sobre o Independente Del Valle por 4-0, na qual também culminou a nossa classificação à fase seguinte da Libertadores, eu queria perguntar a você, na sua opinião, quem foi o destaque do jogo, né? Dessa partida contra o Independente Del Valle. Eu já destaquei minha opinião já no começo do Talk Fla. Aí eu gostaria de saber quem foi o destaque da partida na sua visão de jogo. Então, Bruno, o meu destaque hoje poderia ser para algo moleque, Arrascaeta, Bruno Henrique, enfim, mas aquilo, eu vou destacar a comissão técnica do Flamengo pela humildade que tiveram para reconhecer o erro, o grande erro que cometeram em Quito, pois inventaram de marcar o Independente Del Valle em cima e isso gerou um espaço assim gigantesco, principalmente no setor do meio-campo. Então, ontem eles fizeram justamente o oposto disso, esperaram o Independente Del Valle, reconheceram, eu acho que isso é fundamental, você reconhecer algo muito bom do adversário também é um gesto de humildade, ou seja, eles reconheceram isso e optaram por marcar ali entre as linhas baixas e médias, esperando justamente esse possível erro do Independente Del Valle. E esse possível erro aconteceu bastante durante o jogo. Ou seja, dessa vez o Flamengo fez uma armadilha muito bem feita. Aquilo ali realmente foi treinado, não foi por acaso, não foi algo por acaso. Deu para ver que realmente não foi. Ou seja, aquilo foi treinado dia a dia, justamente quando eles tiveram tempo para treinar, pode ter certeza que aquilo ali foi algo treinado. E eles conseguiram induzir o Independente do Vale ao erro. Quando eles não acharam espaço, inventavam alguns lançamentos. Em alguns desses lançamentos eram cortados pelo zagueiro do Flamengo e rapidamente o Flamengo ligava o contra-ataque e isso me agradou bastante. A forma como a comissão técnica do Flamengo em geral, por que eu falo comissão técnica? Porque aquilo ali não foi apenas Domenech e o Jordi Guerreiro. Aquilo ali foi uma ação em conjunta e eu gostaria bastante de destacar essa humildade em reconhecer o erro. Isso me agrada muito. Isso é algo que tende a evoluir mais e mais, se Deus quiser. Era só isso mesmo que eu queria destacar, Brunão. Certo, Vitor? E assim, só para reforçar também a minha opinião, né? Eu deixar aqui o Arrascaeta como principal jogador em campo, não apenas por essa partida, mas também na partida contra o Palmeiras, que ele fez uma atuação de gala, foi um desfile em campo, e contra o Independente Del Valle foi a mesma coisa. Eu gostaria de ressaltar esse destaque para ele, né? Chamou a responsabilidade em meio a um time cheio de garotos, e realmente fez uma atuação em que todos puderam contribuir de alguma forma, como diretamente no Bruno Henrique, né, naquele passe do quarto gol, e realmente o Arrascaeta nos conduziu a essa goleada que nós demos o troco no Independente Del Valle. E é dessa forma que nós encerramos mais um Talk Fla. Gostaria de agradecer a você a sua imensa participação, ouvinte, até o final deste episódio. Realmente nós estamos satisfeitos com o nosso feedback que estamos recebendo, mas é claro, também vale ressaltar que qualquer coisa que possamos melhorar, que você deixe nos comentários, que você chegue na gente e realmente fale que precisamos melhorar tal coisa, mais especificado, para que realmente possamos entregar um conteúdo de ótima qualidade, na medida do possível, é claro, para você ouvinte e curtir da melhor forma esse nosso projeto, o Talk Fla. Então, agradeço demais a sua participação, que tenham realmente possamos aproveitar ao máximo essa vitória e também já possamos virar a chave na partida contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Tchau, tchau e saudações rubro-negras.